Irmão, nessa noite a gente vai meditar, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Os irmãos sabem que quando Paulo escreve a esses irmãos que se reúnem em Corinto, ele está lidando com um pessoal muito complicado. Um pessoal que se achava muito espiritual, mas a espiritualidade só camuflava uma verdade. Eles eram absolutamente imaturos, crianças na fé, gente bebezinha, mas se achavam a última bolachinha do pacote, como se diz, né? Esse era o povo que Paulo estava lidando, viu? Tem gente que acha que às vezes comer o pão que o diabo amassa é difícil. Paulo comeu o pão que essa igreja amassou aqui. E olha, pão duro, difícil de comer, viu? Então, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo de maneira especial nesse trecho. Paulo escreve assim: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está se referenciando aqui ao Primeiro Testamento, quando o povo de Deus é liberto do Egito como escravos, e há um patrocínio da parte de Deus para um projeto de libertação, para esse povo deixar de ser escravo e ir rumo à terra prometida, e até eles chegarem lá, vocês sabem que eles ficam no deserto um bom tempo, sendo guardados, protegidos, abençoados por Deus. Então é sobre isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aí Paulo, já o Paulo mais teólogo, né? Ele faz uma interpretação daquilo que aconteceu lá atrás, e ele consegue entender, ele vai discernir que na verdade Cristo de alguma maneira já estava atuando ali com o povo de Deus. E aí continua: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Convidar a orar mais uma vez. Senhor, Pai querido, Senhor amado, a gente como igreja tua mais uma vez se reúne aqui pedindo a iluminação do teu Espírito para sermos capazes de entender o teu Evangelho.
nos ilumina na mente e no coração, para a gente compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Que a gente seja transformado pela Tua ação em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos com certeza já ouviram falar no programa do governo federal chamado Bolsa Família. Um governo que na verdade foi criado por um governo lá atrás de centro, governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, quando chegou um governo de esquerda, ele renomeou e repaginou ali um pouco a ação de assistência para famílias em dificuldade de alimentação, situações complicadas. Esse governo de esquerda permaneceu com esse programa, até um dado momento que entrou um governo de direita e o programa continuou e teve o seu valor aumentado. E depois veio agora um outro governo de esquerda que continua com o programa Bolsa Família em ação no nosso país, que é um programa importante para proteger gente que está em condição de vulnerabilidade econômica no nosso país. Independente do que aquilo que você pensa do ponto de vista de estratégia política, eu queria fazer um comentário aqui. Recentemente, eu fiz um videozinho na internet falando da importância desse tipo de programa para proteger os empobrecidos do nosso país. Bom, eu recebi alguns comentários assim, bem interessantes. Mas dentre os comentários, predominou um tipo de comentário que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. E os ataques eram o seguinte, né? A mim também, de alguma maneira, mas a quem se beneficia do programa. Preguiçoso. Preguiçoso. A gente preguiçosa. A gente preguiçosa. E tinha até um comentário assim, foi recorrente, apareceu umas 2, 3 vezes, interessante. A pessoa falava assim para mim, vai ter com a cigarra. Falando assim, né? Querendo dizer, né? Que a cigarra não trabalha, né? Quem trabalha é a formiga, né? Enfim. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Gente, é muita leviandade. Leviandade. A gente acusar quem se beneficia no nosso país de um programa como esse de preguiçoso. E por que é uma leviandade? Por que é uma falta de descuido? É uma falta de cuidado, é um descuido. Por que isso é uma grande tolice? Porque é óbvio que, embora o programa ele possa ter falhas, é claro que tem gente que precisa daquele recurso financeiro. É claro, é muito nítido isso. E você ter coragem de falar e chamar um outro brasileiro que está ganhando R$600 para conseguir sustentar a sua casa, é muito complicado. E a gente, recorrentemente, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente exercita a péssima prática de fazermos julgamentos sobre as outras pessoas de uma maneira extremamente arrogante, de uma maneira extremamente soberba. É como se a gente tivesse, acima dos outros, e a gente faz acusações e a gente fala coisas sem pensar, pelo simples fato de que nós não estamos ali naquela situação. Então isso acontece com quem se beneficia de um programa social de preguiçoso, mas isso acontece também em diversas outras áreas da nossa vida. A gente vive, isso acontece de uma maneira muito fácil em nós, se comparando ao outro, fazendo comparações e fazendo julgamentos aos outros, de uma maneira pouco pensada, pouco raciocinada, de uma maneira muito apaixonada e pouco racional, sem a gente se colocar no lugar do outro. E isso é algo extremamente problemático para a nossa vida espiritual. Quando nós passamos a viver como pessoas que ficam julgando o outro de maneira superficial, de uma maneira arrogante, de uma maneira soberba, a nossa vida espiritual, ela vai para o ralo.
ela vai para o ralo. E eu espero que com essa pregação, de alguma maneira, a gente possa se conscientizar sobre o perigo que é para a nossa saúde ficar elaborando esse tipo de comparação, esse tipo de fala que só gera violência e violência contra nós mesmos também. Porque nós passamos a cultivar uma espiritualidade intoxicada. Quando a gente olha a vida do outro, quando nós olhamos aquilo que o outro passa, aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está experimentando, aquele que não é a gente, aquele que é o outro. Porque nós podemos não precisar de um Bolsa Família, mas tem outro que precisa. Nós podemos ter um casamento bom, mas tem o outro que está com um casamento ruim. Nós podemos ter os filhos indo bem na escola, mas o outro pode ter o filho numa situação muito delicada e complicada. E nessas comparações, quando a gente olha para esses exemplos de pessoas que estão em situações mais complicadas que a nossa, a gente pode olhar para eles e a gente cultivar a humildade no nosso coração. É possível fazer isso. É possível. E é esse o caminho do Evangelho. Quando a gente olha para uma pessoa, seja ela quem for, seja da igreja, seja nosso parente, seja crente, não seja crente, seja da nossa religião, seja ateu, não importa. Quando a gente olha para o outro, a gente precisa ser capaz de olhar a situação alheia, pior que a nossa, em alguma medida, em algum termo. Isso precisa gerar humildade no nosso coração e cautela. Agora, os mesmos exemplos, as mesmas comparações, elas podem gerar arrogância em nós, pelo fato de nós não estarmos passando pela situação difícil que os outros estão passando. Estão me entendendo? A mesma situação difícil do outro pode gerar duas coisas em mim. Ou eu posso ir para o caminho do Evangelho, da humildade, que é isso que a gente vai tentar pensar um pouquinho aqui, ou a gente pode ir para um caminho horrível, que é o caminho da arrogância. O que Paulo está dizendo aqui? Olha só, Paulo está dizendo para os coríntios, que eram pessoas muito complicadas e difíceis, ele está dizendo assim, olha o exemplo do povo de Deus no deserto. Olha o que aconteceu com esse pessoal. Deus abençoou eles. Deus cuidou deles, Deus deu o livramento deles poderem atravessar o mar e fugir do exército do faraó. Eles tiveram no deserto o cuidado de Deus sobre eles. A Shekinah, a nuvem de Deus estava sobre eles, os protegendo. À noite, o fogo do Senhor estava os aquecendo. Eles tiveram o maná do céu. Lembra da história do maná? Eles foram alimentados pelo Senhor no deserto. Eles foram cuidados. Eles beberam da rocha espiritual, que ele vai dizer, e vai fazer uma associação a Cristo, que tem a ver com aquela rocha do Moisés lá, que ele bateu no cajado, perdendo a paciência lá e se deu mal, né? Deixou de entrar na terra prometida, mas saiu água. Deus fez brotar água do deserto para o povo beber. E mesmo todo esse povo vivendo essas coisas extraordinárias, muitos sucumbiram no deserto, ficaram com os corpos no deserto, não chegaram em lugar nenhum, porque eles foram murmuradores, eles foram idólatras, eles foram um monte de coisa que o texto também relata para a gente. Então o que a gente precisa perceber aqui? Que bênção divina, e o que eu estou querendo dizer com bênção divina? Você não precisa de bolsa aqui, não precisa de bolsa, eu não vou perguntar, mas você não precisa de Bolsa Família. Bênção divina sobre você, de alguma maneira você não precisa. Deus está fazendo, outras coisas estão acontecendo na tua vida para você não precisar de um serviço do governo como esse. Está com uma família feliz, bênção divina sobre você. Você está com um carro que você consegue se locomover nessa cidade complicada, bênção sobre você. Muitas coisas podem ser abençoadoras sobre a tua vida. Agora, nenhuma bênção é certificado de superioridade moral. Nenhuma bênção que Deus nos dá pode fazer a gente se sentir melhor que os outros.
Sabe? Você pode ter um carro da hora lá, ganhou um carro legal, aí você botou lá ainda o adesivo. Deus me deu. Deus me deu. Um adesivo assim, teologicamente muito duvidoso, né? Muito estranho, né? Porque Deus te deu um carro, né? Deus parou o mundo lá. Ele falou, eu vou dar um carro para o Joãozinho aqui. Né? E eu vou deixar os outros de busão. Né? Olha só aonde vai a nossa mente, né? Complicado, mas tudo bem. Vamos lá, bênção divina. O carro que você tem, o bem-estar que você desfruta, o equilíbrio emocional, familiar que você goza, tudo bem. Nada disso te faz superior moralmente a ninguém. A ninguém. E a pergunta que a gente tem que fazer nessa noite, eu quero fazer com os irmãos, é: como que a gente deve encarar os exemplos, as situações, especialmente as difíceis, as negativas, dos outros em relação a gente? Paulo, ele sintetiza isso usando aqui uma metáfora linda, fácil de entender, muito simples. Paulo diz: aquele que considera estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que considera estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, nós estamos num lugar. Um lugar. Existem pessoas que estão em outro lugar que a gente. A questão é, como que a gente lida com essas diferenças que acontecem entre nós? Então eu estou numa posição X, mas a pessoa está numa posição Y muito mais difícil. Eu ganho mais, a outra pessoa ganha menos. Eu tenho uma casa paga, a outra pessoa está lá no aluguel. Eu não preciso de Bolsa Família, a outra pessoa precisa de Bolsa Família. E, obviamente, precisa complementar a renda também, porque só o Bolsa Família não dá conta. Como que a gente lida com essas diferenças? Como que a gente lida com o nosso próximo, que está em posição diferente da nossa? Como que a gente lida com o fato de que a gente está feliz hoje, mas o meu irmão, a minha irmã ali está triste, está acabado, está ruim, está mal? Como que a gente lida com o fato de que a gente tem saúde, mas o outro está lutando com câncer? Como que a gente encara essas comparações que cotidianamente acontecem e se manifestam na nossa vida? Como? É isso que Paulo está dizendo e está querendo discutir um pouquinho aqui com a gente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que os exemplos alheios, as situações alheias a nós, as pessoas que estão em outro lugar que a gente, passando por situações complexas, difíceis, complicadas, no caso aqui do povo de Deus, situações pecaminosas. Gente murmuradora, gente que fez o bezerro de ouro, imagina só, sei lá, no deserto. Cara, Deus abre o mar para você passar, acontecem aquelas coisas extraordinárias. Moisés sobe para receber recados pessoais de Deus para contar para a gente. Enquanto ele está lá em cima com Deus, a gente faz um bezerro de ouro. Como que a gente lida com isso? A gente olha e fala assim, esse povo pecador, esse Israel aí que não sei o que lá, esse pessoal hebreu ingrato. Se fosse eu lá, faria diferente, jamais faria isso. Os exemplos alheios, a primeira coisa que a gente precisa entender, eles precisam se tornar fonte de sabedoria para a gente. Nós precisamos nos tornar, quando a gente se depara com essas contradições, sejam elas de qual ordem forem, nós precisamos entender que isso tudo é fonte de sabedoria para a gente. Tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, gente. Um monte de coisa. Como eu disse, tem gente doente, enfrentando doenças difíceis. Tem gente vivenciando situações relacionais complicadíssimas. Tem gente com casamento em crise. Tem gente com problema relacional com os filhos. Tem gente que não conversa com o irmão, com a irmã, assim, há décadas. Tem coisas horríveis acontecendo em famílias perto da gente. Tem gente endividada. Tem gente endividada ao ponto de não ser possível na vida terreno a pagar. Tem gente que se enroscou. E assim,
Se a pessoa que tomou o calote vier me procurar e eu souber mais ou menos do contexto, eu já vou falar para ela, se prepara para não contar com esse dinheiro. Não vai aparecer, não tem jeito, não tem como. Dívidas terríveis. Tem gente com a vida enrolada, complicada. Você não consegue encontrar um norte, você não tem aconselhamento pastoral que dá conta de você traçar um rumo. Os coaches se desesperam, dependendo daquele que os procuram. Não tem solução. Tem gente ao nosso redor vivendo isso. Quando a gente olha para essas situações todas, complicadas, cada uma com a sua natureza, mas todas muito difíceis, muito delicadas, muito doloridas, como que essa desgraça alheia nos impacta? Como que isso chega no teu coração? Você fala, graças a Deus que não aconteceu comigo. Ué, então foi Deus que me amaldiçoou o outro? O que Paulo está dizendo? Que essas situações todas ao nosso redor precisam produzir em nós fazer em nós um processo de conscientização. A gente precisa se conscientizar daquilo que está acontecendo na vida do outro, de tal maneira que aquilo que está acontecendo na vida do outro produza para mim um olhar para mim mesmo, de muita reflexão, sabe? É como se a gente tivesse, presta atenção no que eu vou dizer, ó. É como se a gente tivesse que tirar as sandálias dos nossos pés para pisar na desgraça alheia. A gente faz isso com cuidado. A gente olha e observa com cuidado. E essa situação toda tem que produzir em nós, sabe, algo profundo para a nossa reflexão do que está acontecendo. Não um julgamento leviano. Não uma fala mal pensada. Porque a última coisa que o Evangelho vai nos orientar na vida é para a gente sentar na cadeira do juiz. Ninguém aqui, e não importa se é pastor, se não é pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é o que for, ninguém está autorizado, à luz do Evangelho de Jesus, a se sentar numa cadeira de juiz para julgar a vida alheia, para sentenciar a vida alheia. Nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas qualificadas moralmente para olharmos para o problema alheio de uma forma arrogante e soberba. Nós não estamos autorizados nisso. Um exemplo muito clássico nas Escrituras, né, é quando Pedro, né, sempre o Pedrão lá, impulsivo, né, quando ele fala, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Com o Senhor até a morte, olha aqui, que fala leviana, que fala mal pensada. E Jesus fala para ele o quê? Pedro, ainda hoje você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você está assim, calma. Você está se achando mais do que você é. Você está se colocando num lugar que na verdade você não está. Pedro, se coloque no teu lugar, calma. E aí ele vai e nega. Tem gente na vida espiritual, na caminhada da igreja, que se torna, sabe, sabichões de Deus? Quem já encruzou com um sabichão de Deus? É aquele tipo de pessoa que parece que Deus está no cangote dela, assim, ó. Deus está aqui, ó. Ele cheira o cangote de Deus, Deus cheira o cangote dela. Ele conhece tudo de Deus. Sabe o que Deus come, sabe que horas Deus dorme, sabe o porquê que Deus está fazendo aquele time ganhar no campeonato, aquele outro perder. A pessoa sabe tudo de Deus. Aí ela olha para o casamento do outro e fala assim, tem pecado, né? Aquele outro se deu mal, tem pecado oculto, aconteceu alguma coisa aí, não sei o quê. Sabe esse tipo de gente? Gente, isso não existe. Não existe. Esse tipo de juízo, quando é dado em relação ao outro, especialmente a dor alheia,
isso é de uma violência, isso é de uma maldade, isso é de uma má interpretação em relação a quem Deus é, em relação ao espírito do Evangelho. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que estão em situações difíceis, a gente precisa tentar, sabe, buscar sabedoria para a nossa vida, olhar para a gente e pensar e falar, puxa vida, olha o que aconteceu, olha como se endividou, como que está a minha conta? O que eu estou gastando? Sabe? É um olhar que não é um olhar do juiz em relação à desgraça do outro. É um olhar para você. Para você tem que olhar para o próprio umbigo. Nossa, o casamento do outro acabou. E o seu? Como está? Como que está o meu? Como que eu estou tratando a pessoa que eu amo? Nossa, aquele filho lá não quer saber mais do pai. Nossa, graças a Deus o meu me ama. Calma aí, meu amigo. Calma aí, minha amiga. Como que está a tua relação com os teus filhos? Quanto tempo você dedica a eles? Sabe, fazer uma análise mais profunda sobre nós, sobre a gente, e menos o outro. É isso que eu estou chamando de, a partir da desgraça alheia, a gente conseguir extrair algo de sabedoria, coisa que os coríntios aqui estavam com dificuldade, é por isso que Paulo está dizendo o que está dizendo. Paulo repete aqui a palavra exemplo 2 vezes, para ver se eles aprendem em relação a eles. A eles, não adianta eles se sentirem maiores e melhores que o povo de Deus que pecou no deserto. Eles precisam olhar para eles. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em segundo lugar, os exemplos alheios são lembretes para a gente também. Se a gente está em pé, não é porque a gente é melhor que os outros. Se a gente tem uma família boa, legal, gostosa, não é porque a gente é melhor que o outro que não tem uma família legal. Se a gente está empregado, a gente não é melhor do que o desempregado. Se a gente não precisa de Bolsa Família, a gente não é melhor do que o preguiçoso lá que precisa. Calma, cuidado. Não é por isso, você não é melhor que o outro por causa disso. Se você tem uma saúde maravilhosa, não pega uma gripe, não tem uma espinha, você não é melhor moralmente que o outro que está adoentado, que está com dificuldade na saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente entender que a gente não é melhor que os outros. Quando a gente olha as coisas ruins acontecendo com pessoas à nossa volta, a gente precisa se conscientizar de que nós somos humanos, tanto quanto o outro que está vivenciando a situação ruim. E se nós somos humanos, tanto quanto o outro, a situação ruim que o outro está passando é possível, é viável. Há uma possibilidade na história e na vida da gente experimentar aquela mesma desgraça, inclusive. Então, quando a gente olha para o problema alheio, para a situação alheia, a gente precisa ser capaz de perceber que coisas terríveis também podem me assolar. Que coisas complicadas podem alcançar a minha tenda, a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, os meus conhecidos, a minha igreja, os meus irmãos. Então é possível, olha só, é possível, Paulo está dizendo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Paulo está dizendo assim, é possível você cair. É possível você trocar de posição com aquele que você está exercendo juízo. É possível você um dia precisar de Bolsa Família. É possível você enfrentar uma crise conjugal terrível. É possível você experimentar situações complicadíssimas na vida. E às vezes acontecem coisas na vida. Não sei se eu contei para os irmãos aqui, até hoje eu lembro da Mali, né? Nossa, 2025 foi um ano para mim terrível, assim, terrível. Quanta coisa ruim aconteceu. Aí um dia eu passei ali no estacionamento, a Marisa falou assim, pastor, você tem que se benzer. Ela falou para mim. É a vida, roda viva, roda gigante. Você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Você não sabe nem de onde veio, você não sabe nem o que está acontecendo. É uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eu me lembro que em 2025 aconteceu uma coisa tão triste, gente. Eu lembro que eu comprei um ingresso para ir num show de uma banda que eu gostava. Comprei lá, eu era
Eu estava acabando o meu doutorado, eu comprei assim 1 ano antes de antecedência, Gilead. Comprei, paguei meia, né? Poxa, paguei meia no ingresso ali, barato, preço caro ainda, mas cheguei lá, no outro ano que era o show, aí falaram, você vai ter que pagar o resto. Eu falei, eu não acredito. E caramba, tem que pagar o resto. Aí chegou dentro do show, perdi meu óculos. Aí eu falei, gente, mas na hora que eu me toquei que o óculos caiu e que eu não tinha possibilidade nenhuma de eu encontrar, nossa, acho que eu fiquei 40 minutos da banda tocando, eu fiquei assim procurando óculos, fiquei assim olhando para o alto, falei, meu Deus, que desgraça, que tristeza, terei a meia, perdi o óculos, falei, meu Deus, o diabo está espreita mesmo, né? Assim, né? Se eu fosse Neo, né, Val? Né? Eu falei, meu Deus, o diabo se levantou. Gente, que coisa terrível. Foi muito triste. Muito triste. Roda viva, roda gigante. Essa é a vida. Tem hora que está tudo bem, tem hora. Estou dando esse exemplo banal só para a gente exercitar, só para a gente entender. Tem hora que a tua família é linda, gostosa, cheirosa, a comida é gostosa, é sorriso, é abraço. Tem hora, meu irmão, acontecem coisas terríveis na nossa caminhada. Você não sabe para onde você vai. Essa é a realidade da vida. E quando a gente olha para as coisas ruins que estão acontecendo perto da gente, isso precisa nos lembrar que nós todos somos humanos e que a gente pode estar em pé e tem hora que a gente pode cair. E aquele que está em pé, seja lá direito exatamente o que isso significa estar em pé, cuide para que não caia, porque há uma possibilidade real disso acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Então, eu diria para os irmãos, quanto mais você tiver oportunidade de conhecer a natureza humana e vivenciar a experiência pastoral, acho que é muito intenso esse processo, né? De tanta gente que você conversa, de tantas coisas que as pessoas compartilham com você. Mas é só você prestar atenção, é só você ficar mais atento, é só você ler um pouco mais, vai para a literatura, vai para os clássicos ali, você vai ver o que é a natureza humana. Quanto mais a gente se depara com a condição humana, mais humilde a gente tem que se tornar, mais humano a gente tem que ser, mais humanizado a gente tem que estar, mais consciente que a gente é de carne e osso. E em terceiro lugar, a gente tem que lembrar, isso aqui é a coisa mais importante do sermão, meu irmão, que eu espero que isso aqui mude a sua cabeça, a sua consciência e a tua vida. Não estar na cadeira do juiz, não ser essa pessoa que fica julgando os outros dessa maneira leviana, é libertador. É libertador. A melhor coisa que pode acontecer comigo e com você é a gente desfrutar de um tipo de espiritualidade em que a gente se livre, de maneira definitiva, de querer sentar na cadeira do juiz. Que a gente se livre desses processos de ficar se comparando dessa maneira arrogante. Que a gente se livre disso. E que a gente se aproprie de uma atitude perante a vida, perante a existência, em que se torna um imperativo, diante do mal, diante da desgraça, diante da dor humana alheia, o imperativo é a gente agir com misericórdia. O imperativo é a gente agir com compaixão. O imperativo é a gente agir com empatia, eu me colocando no lugar do outro. Isso é ser crente, ou melhor, isso é ser discípulo de Jesus de Nazaré, gente. Um discípulo de Jesus de Nazaré é alguém capaz de viver a vida, e quando ela toca as dores alheias, ela é capaz de agir com misericórdia perante esse que está sofrendo perto dela. Isso é ser cristão, isso é seguir Jesus de Nazaré. Porque o ponto é muito simples, meu irmão e minha irmã. Nós não somos deuses. Nós não somos deuses, nós somos gente de carne e osso, que sofre, que se machuca,
que fere, que é ferido, que se machuca na jornada da vida de tantas e tantas formas. Nós somos gente. Deuses têm poderes, superpoderes para nós não temos poder nenhum. Nós somos vulneráveis. Essa que é a verdade de todos nós. Como eu estou dizendo, eu espero que não chegue um ano de 2025 para você, porque eu só contei 2 coisinhas assim simples. Tem coisas piores. E uma atrás da outra, todo mês, uma, a cada semana, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Nós somos, gente, nós não somos deuses. Você precisa entender isso de uma vez por toda. E, uma vez entendido isso, a gente vai começar a falar como Paulo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Se a coisa está razoável, é a graça de Deus. Se a coisa está muito boa, é a graça de Deus. Se você começar a se iludir achando, sabe, que alguma coisa de você que está interferindo no processo, é a graça de Deus, meus irmãos. Somos o que somos pela graça de Deus. E Paulo fala isso sendo uma pessoa que come o pão que a igreja amassa, passa por naufrágio, é picado por serpente, é açoitado, é preso. Desgraça. Sou o que sou pela graça de Deus. Percebe? Por que ele é capaz de falar isso? Porque ele está liberto da tentação não, ele está liberto desse tipo de espiritualidade que faz com que a gente se divinize, faz com que a gente se empodere, faz com que a gente se torne poderoso. Não! Quanto mais humano, melhor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais parecido com a humanidade de Jesus, aquele que não se apegou ao ser igual a Deus. Ele não se apegou, se esvaziou, se fez humano servo, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer, nesse hino maravilhoso. Quanto mais desapegado do ser igual a Deus, e mais convictos de que nós somos humanos, demasiadamente humanos, melhor, meu irmão, amém, glória a Deus. A gente tem que se alegrar com a nossa humanidade, porque é só nela que a gente entende que a gente é o que é pela graça. É só nela que a gente entende que, como o texto diz, fiel é Ele. É Ele. Se a gente teve o escape da tentação, fiel é Ele que nos deu o escape. Se a gente conseguiu caminhar de um jeitinho um pouquinho melhor na vida, fiel é Ele que me agraciou, que me iluminou, que me ajudou. Não sou eu que sou melhor que os outros. É a graça de Deus de alguma maneira misteriosa em mim. Então, quanto mais consciente disso, melhor. Querido, querida, nessa noite, talvez você esteja em pé. E eu espero que você esteja em pé em muitos sentidos. Eu espero que você esteja empregado. Eu espero que você esteja pagando todas as suas despesas em dia. Eu espero que você seja uma pessoa bem socialmente, de boa fama, com boa reputação. Eu espero isso de todos nós, é o que eu desejo, do fundo da minha alma. Eu espero que a tua família seja boa, que teu casamento seja maravilhoso, que seus filhos sejam bacanas, tirem notas boas, te encham de orgulho, sabe? Eu quero isso para mim, eu quero poder olhar a Anne e falar, nossa, meu, que filha maravilhosa, olha o que ela faz, olha o que... Esses dias eu estava viajando, né? Ela falou alguma coisa assim, super inteligentinha, eu falei, Aline, ela vai descobrir a cura do câncer, essa menina. Né? Assim, a vontade, né, paterna, já viajando na maionese, projetando no filho, coisa. A gente quer isso, a gente quer estar em pé, a gente quer ter boas, a gente quer gozar das coisas boas da vida, que as coisas estejam boas, a gente quer isso. Agora, irmão, irmã, tem gente perto da gente que está caída, desempregada, abatida, sofrendo, endividada. Tem gente que está com o filme queimado. Tem gente que o nome já não vale nada. Tem gente que está assim na vida. Tem gente que está com um casamento completamente detonado.
Tem filhos que não enchem os pais de orgulho. E tem pais também que não enchem os filhos de orgulho. Tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Então, se a gente, porventura, em alguma medida, em alguma coisa, em algum quesito, a gente está em pé, a gente tem que cuidar para a gente não cair, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como que vai ser o amanhã. Mas a gente precisa se lembrar. A gente não sabe quais batalhas a gente vai batalhar semana que vem, mês que vem, ano que vem. E uma vez que a gente não sabe, quando eu olho o outro sofrendo, a gente não pode se comportar com arrogância, com soberba e como um juiz em relação à dor alheia. A gente precisa aprender a olhar o outro, as outras situações perto da gente com misericórdia, com compaixão, um coração sensível. A gente precisa lembrar que a gente é gente, que a gente é humano. A gente precisa lembrar que a gente tem que aprender com Deus a ter compaixão. A gente não pode ser como os coríntios, que olhavam para o povo de Deus lá no Primeiro Testamento e falavam assim, tá vendo, esse povo aí, ó. Tudo aquilo lá tem que servir de sabedoria, de exemplo. Porque no final das contas, aquele povo em Corinto está tão ruim quanto o povo lá no deserto. É como se Paulo estivesse dizendo para eles, vocês são um povo no deserto. Vocês estão morrendo no deserto. Os corpos de vocês vão ficar parados por aí. Porque vocês não cuidam. Vocês não são cuidadosos. Vocês se acham que estão em pé. Se você se acha que está em pé, cuide para que não caia. Portanto, a misericórdia que a gente oferece hoje para o outro, pode ser a misericórdia que a gente precisa amanhã. A atitude que a gente tem com aquele que sofre hoje, talvez amanhã é a gente que está precisando dessa compaixão, dessa misericórdia, dessa empatia para conosco. Em suma, gente, a comparação arrogante, ela vai nos derrubar. Ela vai nos derrubar. Irmão, irmã, não caia nessa. É muito difícil sustentar o peso da hipocrisia. É muito pesado o peso da soberba e da arrogância. É muito pesado viver com essa falta de sabedoria. O tombo é grande. O tombo é grande. Agora, por outro lado, o olhar misericordioso vai nos salvar. O olhar misericordioso vai nos libertar. E a libertação que a gente vai ter de ter essa obrigação, esse desejo, essa vontade de ficar sentado nessa cadeira de juiz, vai fazer com que a gente possa viver o Evangelho com leveza. Vai fazer a gente ter uma vida mais bonita. Vai nos humanizar, vai nos sensibilizar, vai nos transformar, vai fazer com que a gente se pareça mais com Jesus. Porque se o Evangelho, gente, ele não servir para nos humanizar, Val, tem alguma coisa de errado. Se a espiritualidade, se a religião está gerando em nós, sabe, produzindo em nós pequenos deuses, que se sentem todo-poderosos, tem alguma coisa de errado. Nós não somos parâmetros morais para ninguém. Não é sobre isso o Evangelho. Cabe a nós ter cuidado. Se a gente está em pé, cuidado. Cuidado para que a gente não caia. E que isso possa alimentar a tua jornada, tua caminhada, para que você possa construir uma vida bonita e você possa dizer dia após dia, sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça nessa noite. Eu podia, nessa noite, fazer uma oração, especialmente por você, que porventura está em pé, ou está se sentindo em pé, e isso está gerando uma série de sentimentos soberbos na tua alma, mas eu tenho convicção que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e vai transformar você, vai cuidar disso que você está sentindo.
Mas eu queria nessa noite orar de maneira muito especial para você que está caído. Para você que está caído, meu irmão. Para você que, como eu, em alguma medida, 2025 foi difícil. Está passando o seu 2025 por aí. Queria orar por você. Você que não está tendo perspectiva, você que está desempregado, você que está desesperado, você que está escolhendo que conta que vai pagar mês que vem, você que está com uma família infeliz, você que não está conseguindo ter alegria com os filhos, você que não está conseguindo ter alegria às vezes, você que está vivendo um permanente luto dentro de si, não consegue sair, não consegue caminhar, você que está assim, sabe, vendo a tua vida no deserto ali, e está vendo que está ficando pelo deserto. Eu queria te dizer, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que existe um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, que é contigo. Força, meu irmão. Força, minha irmã. Força. Que nessa noite você possa e consiga entender que Deus não é contra você. Muito pelo contrário, Deus é com você em meio à tua dor, teu sofrimento. Se abre para Ele nessa noite, que você possa sentir através da igreja, através do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo que nada tem de arrogância, de soberba, essa falsa espiritualidade, mas é um corpo de Cristo que quer te amar, que quer te acolher, que quer te fortalecer. Quero orar por você nessa noite. Pai, o Senhor sabe quem são essas pessoas, Pai. O Senhor sabe o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. E nós como igreja, a gente quer rejeitar toda postura arrogante de gente que se comporta como juiz. E a gente quer olhar, a gente quer clamar, a gente quer rogar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. A gente quer de alguma maneira poder nutrir esse que está sofrendo. A gente quer, Senhor, que isso aconteça aqui nessa noite, no nosso meio, nesse culto. A gente quer, Senhor, a gente te pede para que de alguma maneira esse ajuntamento possa ser um ajuntamento terapêutico, para que pessoas possam ser saradas, possam ser curadas, possam se sentir amadas nessa noite. Ó Pai querido, que a Tua igreja deixe de lado toda a soberba, toda a arrogância, possa se humanizar, e que a gente como humanos na jornada e na caminhada, a gente possa se ajudar mutuamente, Deus. Que especialmente esses que sofrem nessa noite, possam experimentar o cuidado do Teu Espírito sobre a vida deles. E de maneira muito especial, o cuidado do Teu corpo, cada um de nós, sobre a vida deles. É o que eu peço por estes queridos e queridas em nome de Jesus. Amém.